segundo ano, bom dia a todos. Hoje à tarde vocês terão uma atividade de química, certo? Sobre concentração comum. Nós já vínhamos falando disso antes da quarentena e aí, infelizmente, entramos na parte matemática estando em casa. Mas mesmo assim, pessoal, eu acredito que vocês vão conseguir desenvolver com bastante tranquilidade, porque quando se fala de concentração comum, a gente tem duas formas de se analisar isso, tá? A quantitativa e a qualitativa, tá? A que faz cálculo e a que não precisa fazer. E dessa forma, pessoal, eu cobrei de vocês os dois. Então, na atividade vai ter algumas análises ali de concentração sem precisar calcular, tá? Só aquelas questões a gente observar, saber se é concentrado ou não, e o cálculo também, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui de uma forma bem simples. Então, primeiro momento, lembra, concentração comum é uma medida aí que se estabelece dentro de uma solução química. E o que é uma solução, pessoal? Solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, tá? A solução ela é proveniente do solvente, que é a substância que dissolve as demais, certo? Né? E do soluto, que pode ser uma ou mais substâncias, que são as substâncias que serão dissolvidas pelo solvente. Quando eu misturo solvente e soluto, eu tenho uma solução, porque solução é uma mistura. Um exemplo, pessoal, soro caseiro. Solvente e água, açúcar e sal são solutos, e o soro caseiro, a mistura dos três, aí é a nossa solução. A solução de soro caseiro, por exemplo. Enfim, então, solução vocês lembram. Agora, a concentração é o que estabelece aí para mim a quantidade desse soluto, né, ou desses, né, não sei quantos solutos eu vou ter dentro de um solvente, né, porque eu posso fazer várias concentrações diferentes, posso preparar uma solução com várias concentrações diferentes, variando a quantidade tanto de solvente quanto de soluto. E isso a gente trabalha tanto no qualitativo, certo, quanto no quantitativo. Então, começando aqui pelo qualitativo, que eu vou cobrar isso de vocês, observe esse exemplo. 3 crianças pegaram 3 copos. Tá? Não importa o tamanho, não importa a quantidade, se era de 1 litro, 500 ml, 100 ml, não importa. O que importa é que essas crianças pegaram 3 copos de tamanhos iguais e colocaram a mesma quantidade de leite, certo? Dessa forma, a primeira criança adicionou 1 colher só daquele pó de chocolate lá, para fazer o achocolatado. A segunda criança adicionou 2 colheres. E a terceira adicionou 3 colheres. Eu te pergunto assim, qual das soluções é a mais concentrada? Tendo em vista que a quantidade de leite era a mesma, qual que vai ser a mais concentrada? A que tem mais pó de chocolate ali, né? A que tem mais achocolatado, por exemplo, né? A gente sabe também pela cor, né? Porque ela vai ter uma cor mais forte. A gente sabe também pelo sabor, ele vai ter um sabor mais forte. Quando a gente usa esse termo cotidiano forte, mais fraco, a gente está falando de ser uma solução mais concentrada ou menos concentrada, por exemplo. A gente já aplica isso em suco, quando você faz suco em casa, né? O próprio achocolatado, o café e assim por diante. Né? Qualquer solução aí, quando tem essa variação da quantidade de soluto e solvente, ela vai ter concentrações diferentes. Só que é lógico, pessoal, não basta só saber pela cor ou pelo sabor, né? Ou olhando as quantidades, a gente vai ter que calcular, tá bom? Mas fica tranquilo, galerinha, porque a gente vai fazer o cálculo mais simples possível, que é o quê? Que é quando a gente estabelece, né, a concentração pela massa de soluto em gramas, certo? E o volume da solução aí, o volume do solvente em litros. Então eu sempre vou trabalhar em gramas por litro, ou seja, eu sempre vou te cobrar assim, olha, dada tantas gramas de soluto em tantos litros de solvente, qual é a concentração da minha solução? Então basta você pegar aquela massa em gramas, dividir pelo volume em litros e você vai ter a concentração em gramas por litro. Então vocês vão ter exercícios de cálculo sim, pessoal, mas dessa forma que eu disse, tá? Não vou trabalhar com conversão de unidades, miligramas, né, quilos, ml, nada disso. Eu vou trabalhar só com gramas e litros. Então, mais uma vez, pessoal, como que calcula concentração? Eu pego a massa do meu soluto, que sempre está em grama, divido pelo volume do meu solvente ou da solução, tanto faz, é um valor que não varia, tá? Mas vamos estabelecer volume do solvente. Eu pego o volume do solvente aí, que é em litros, e ao dividir a massa em gramas pelo volume em litros, eu vou ter a concentração. Isso eu vou cobrar de vocês à tarde, tá, pessoal? Mas é um cálculo bem simples. Lembra, C é igual a M sobre V. Concentração é igual a massa sobre volume. Pessoal, espero que vocês consigam desenvolver a atividade também com muita tranquilidade, tá? Que ela não está difícil, não. E lembra, em alguns momentos vocês vão trabalhar o quantitativo, né, o cálculo,
Em alguns momentos vocês vão trabalhar o qualitativo, né? São questões de análise mesmo ali, de saber se está mais concentrado ou não, só de observar o que aconteceu ali no sistema, por exemplo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e boa sorte na atividade de vocês.